Agora a gente vai começar a trabalhar com as sombras. Primeira corzita. Vou começar com o marronzinho claro, bem na borda. Esse aqui é um blush que eu gosto de usar de sombra, tá? Ele chegou. Me julguem. O biscoiteiro. O biscoiteiro. Alex Trap. O próprio. Vulgo toda skinny? É. Tatiane Correia. Meu, mas o Tatiane é bem diferente e o Correia também é com K. Correia. Nívia, você já usou as sombras líquidas da Max Love? Ouvi dizer que são boas. Gile Felizardo. Salve, Alex. Ó, gente, salve. Vou começar com um marronzinho mais claro aqui na borda. Então, ó, eu pego, carrego o pincel e aplico aqui na borda. Carrego o pincel e aplico na borda. Vira aqui um pouquinho. No começo vai ficar assim, mas depois vai dar tudo certo. Aguarde e confie. Do outro lado também. Carrega o pincel e aplica na borda. Nós estamos vendo que hoje, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando esfumando, porque eu quero uma sombra mais fluida. Então, se eu quero ela mais fluida, eu aplico esfumando. Se eu quero ela mais pigmentada, eu aplico dando batidinhas para pigmentar. Thaís, Luz Beauty, são boas mesmo. Eu nunca usei. Eu acho até que eu tenho um aqui que eu ganhei e nunca usei. Vou testar. Tipo BT Velvet. Eu imagino que seja. Sombra líquida, eu gosto bastante. Deve funcionar para isso aqui também. Ó. Vira aqui, Kathleen. Do outro lado. É lá que tem que ir. Ah, tá. Ou então, olha aqui em tempo real. Ah, aqui, tá. Aqui tá em tempo real. Fechou. Não, mas aqui eu já vi, era esse lado aqui que eu queria ver. Fechou. Agora eu vou vir com a outra sombra mais escura. Essa daqui. Um pouquinho mais para dentro. Com o mesmo pincel. Aplicando aqui agora. Tô aplicando só no canto externo, primeiro, depois eu vou aplicar aqui embaixo. Tá vendo que eu vou sempre, gente, carregando o pincel, tá? Uma coisa que vocês têm que entender, a sombra não vai ficar pigmentada se você pegar a sombra uma vez na paleta e quiser esfumar a sombra pelo olho todo, tá? Toda vez que eu saio aqui, ó, que eu tiro o pincel, eu tô pegando mais sombra. Então, entendam, a sombra você tem que carregar o pincel com sombra várias vezes para ela ficar pigmentada, tá? Não adianta querer esfumar, espalhar a mesma sombra no olho todo. Cata lá na paleta uma vez só e esfuma no olho todo. Apliquei a segunda cor. Qual que é a regra? Volto com a cor anterior para dar acabamento. Vou trocar o pincel. Vou vir com um pincel mais levinho. Esse daqui é o 141. E com a primeira cor, aqui na borda, bem aberto
para dar acabamento. Esse pincel aqui tem meu coração todinho. Ele é bem molinho e funciona super bem para esse tipo de acabamento. Agora eu vou aplicar a sombra aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou aplicar esse tom mais escuro aqui, só na raiz. Ó. Para deixar ela mais escura. E depois vou aplicar os outros 2 tons na borda. E daí aqui a gente vai fazer como se fosse um delineado esfumado na raiz dos cílios, com uma sombra mais escura. Você não acha mais fácil fazer o esfumado e depois fazer o C mais escuro dentro do preto ou marrom escuro? Gente, eu não entendi nada. Você não acha mais fácil fazer o esfumado e depois fazer o C mais escuro dentro do C preto ou marrom? Não, gente, eu prefiro fazer assim porque eu gosto de usar esse produto como base para deixar mais pigmentado. Agora, se você quiser uma sombra mais clara sem pigmentação, aí você pode fazer assim. Quem perguntou? Quem perguntou? A Thaís Luz. Não, eu prefiro fazer assim mesmo, porque eu gosto do marrom mais pigmentado. Quando a gente faz só com sombra, ele não fica tão pigmentado assim. Porque a sombra preta, quando a gente esfuma ela sem base, ela fica cinza. É claro que tem outras técnicas de fazer, né, gente? Eu tô ensinando essa daqui. Olha lá pro outro lado. Olha lá pro outro lado. Ó. Aí eu apliquei esse marrom mais escuro na borda. E vou aplicar ele aqui no finalzinho, só pra dar mais profundidade nesse canto externo. Um marrom mais escuro. E vou esfumar esse marronzinho aqui na borda do escuro que eu acabei de aplicar aqui na raiz dos cílios. Ó. Então assim, gente, esse marronzão mais escuro, eu aplico ele só na raiz dos cílios. Ela respondeu, beleza. Olha uma aguinha aqui pra você. Lembra que eu falei pra vocês, né, gente? Essa técnica aqui é o esfumado em C com cara de NID, né, gente? Intensa, pigmentada. Que perfeição. Obrigada, amore. Ó, essa é bem uma técnica que eu uso para noivas. Eu amo essa técnica para noiva e para atendimento de cliente também. Fica topíssimo. Aí vou usar só esse aqui, mais clarinho, para dar acabamento aqui, ó. Acabamento, né, gente? Acabamento. Olha lá pro outro lado. Fechou. Aí agora no centro, gente, eu vou pegar um pincel assim, ó, pequenininho. Por quê? Pra eu ser bem precisa e aplicar a sombra só nessa parte aqui, tá? E é uma sombra bem clara. É a sombra, essa sombra aqui é da MAC também, eu não sei. Eu vou até tirar aqui depois pra ver. Que ela é um branco, só que ela tem uma cintilância bem levinha. Até eles chamam de branco noiva, mas esse não é o
Não é o nome da cor. Ó. Daí eu vou vir com esse pincel aqui bem preciso, só para colocar a sombra bem aqui no meinho. Rafael Araújo, sua tosse passou pra mim, ia morrendo. Ai, gente, meu, não sei aí onde é que vocês moram, mas aqui na minha cidade tá um calor. Como é que é, Kathleen? Eu tô no... A nova estação. Eu tô no inferno. Tá muito quente aqui. Daí a gente dormiu a semana toda com ar-condicionado. Eu acordei assim, né? Acordei hoje com essa tosse. E com o nariz ressecado, né? É melhor acordar assim com ar do que com o ventilador. Mas até tem umas vezes que a gente até chega a dormir com o ventilador, porque o ar-condicionado... O nosso quarto, tipo, a potência do ar é demais pro nosso quarto. Fica parecendo um frigorífico. Aqui tá chovendo. Quem falou? Regi Rosa, aqui tá chovendo. Regi da onde? Tá chovendo aí? Aqui chove todo dia. Aqui tá chovendo aí? Ela é de Bagé, Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande. Bagé. Ó, gente, vou com um pincelzinho, com paciência. É claro, né, gente, se vocês quiserem fazer essa técnica aqui para atendimento de cliente, vocês não precisam fazer essa base assim super pigmentada e tal. Rafael Araújo, Caico, Rio Grande do Norte, ali bem pertinho dos portões do vulcão. Thaís Gente, calor. uma no sul e outra lá em cima. Do Iapoque ao Chuí. Ao Chuí, exatamente. Ó. Choveu 2 semanas e veio o calor pronto. Jesus, 2 semanas? Tá chovendo desde que eu voltei de viagem? Tá chovendo desde o começo de janeiro? Verdade. Tá chovendo desde que eu voltei de viagem? Tá chovendo janeiro inteiro. Pra aula de mentoria das meninas do curso? Ainda não, na próxima não. Eu fiz dia 27, provavelmente vai ser no final desse mês. Por quê? Não, pra saber só. Não. Provavelmente vai ser no final desse mês ou um final de semana antes, porque eu tava olhando porque a gente tem. É casamento, né? A gente tem um evento. Casamento do meu amigo. Ou no dia 13 ou no dia. Não, e no 14 ou no dia 21, né? Não, dia 14 não dá, né? Dia 14 é carnaval. Eu vou estar em casa, né? Mas a grande maioria. Então vai ser dia 21, vamos pensar Provavelmente assim. é. Uhum. Eu tava pensando nisso ontem. Ó. Feito.